Você sabe que todo jornalista um dia foi foca? A diferença entre um e outro você vai saber na série Entre Nós. Olá, Bom peraí. dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo. Hoje a gente está com uma fera aqui para conversar com a gente, jornalista, professor, pesquisador, Maurício Hashizumi. Tudo bom, professor? Tudo bem, tudo jóia. Excelente. Maurício, já queria te agradecer de antemão pelo espaço, pelo tempo, para conversar com a gente. Queria que tu se apresentasse e já de cara a primeira pergunta, como é que tu veio parar no Tocantins, sabe? Uhum. Bom, eu tenho uma trajetória bem ampla e bem diversificada, né, que inclui muitos anos no jornalismo, né. Eu me formei oficialmente em 2001, mas entrei na faculdade em 97, praticamente desde o final do primeiro ano já estava trabalhando no jornalismo. Então, oficialmente, são já décadas aí de atuação no jornalismo que foram sendo entremeadas, né, com atuação também nesse campo mais acadêmico, né. Em 2008 eu retorno à USP, onde eu tinha feito a graduação em jornalismo, para fazer um mestrado em sociologia. E depois, a partir de 2012, 2011, 2012, eu faço um doutorado também em sociologia, que eu concluí na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, eu tenho um pouco esses pés em várias canoas, né? Vários pés em várias canoas. Mas, assim, falando mais de jornalismo, né, que é o foco mais da conversa, eu tive a sorte, né, nesse período de entrada na universidade e começo de carreira, ter pego uma expansão muito forte da questão da internet, né, sem dúvida nenhuma. Tanto que em 98 eu já trabalhava no UOL, né? O UOL ainda estava aumentando, mas assim, era nítida a tendência, né, de ocupação desses espaços e de como também, de alguma forma, eu tive passagens também por algumas revistas, eu tive passagens também por publicações tipo Guia Quatro Rodas, da Abril, etc., que hoje até parecem assim meio obsoletas, né? Mas naquela época peguei muito essa transição, né? Muito do que era forte, principalmente do impresso, né? Que foi sempre também a minha área mais de atuação, para essa coisa mais digital, jornalismo, né? De internet. Então, de alguma forma, minha trajetória passa muito por isso também, por essas mudanças. E aí, logo bem do início, assim, ainda da carreira, né? Em 2001 eu já entro numa iniciativa bem assim inovadora para a época, né, que foi a construção da Carta Maior. E eu participo das primeiras coberturas de Fórum Social Mundial, na verdade a segunda, da primeira eu não participei, mas em 2002 eu já vou para Brasília como correspondente da Carta Maior e fico até mais ou menos esse período de 2007, com um pequeno intervalo em 2005 que eu vou trabalhar no jornal no Japão. Mas assim, é, todas essas construções passaram muito por como eu estava falando, esse ambiente de internet, né? E também nessa linha de uma relação um pouco diferenciada com o jornalismo, buscando muito essa questão do jornalismo com esse cunho mais social, com essa lógica dos direitos humanos, etc. Que depois eu também fui aprofundar na Repórter Brasil, onde eu fui editor de 2007 até 2011, mais ou menos. E a gente deu várias das principais matérias relacionadas a trabalho escravo dos últimos anos, né? Por exemplo, uma que foi assim, inclusive até internacionalmente a gente é lembrado nisso, que foi, por exemplo, do trabalho escravo na cadeia de roupas da Zara, né? Uhum. Então foi a gente que produziu essa reportagem e meio que a gente conseguiu estabelecer um campo de reportagens, mas nessa área do trabalho escravo, né? Não só na questão
trabalho escravo urbano e da área de têxtil, né, com imigrantes, etc., mas também, principalmente, né, no Brasil, historicamente, trabalho escravo rural, né, ligado à fronteira agropecuária e todos os processos que a gente conhece bem aqui no Tocantins. Tocantins também poucas pessoas falam isso, né? Tocantins é um polo tanto de saída de trabalhadores para outros estados que acabam sendo escravizados, como de própria ocorrência de trabalho escravo no próprio estado, né? Então, assim, mesmo que essa, é, esse lado não seja muito enfatizado, tende-se a mostrar só a- os valores monetários relacionados ao campo do agronegócio, mas há muito mais coisas do que se apresenta, né? Então, é isso. Aí eu vim trabalhar no Tocantins para ser professor substituto do curso de jornalismo, né, da UFT em 2017. Teve uma seleção, aí eu participei, vim para cá. Era para ficar pelo menos um pouquinho mais tempo, mas acabei ficando. Não deu nem um ano como professor, mas aqui eu acabei ficando. Fui fazendo outras coisas. Hoje faço muito freelancer, né, principalmente para organizações internacionais, porque as pessoas estão muito preocupadas com essa discussão ambiental, com a discussão também dos conflitos rurais, socioambientais. Então, sim, tem produzido muita coisa para fora com essa temática. E aqui é muito estratégico, muito mesmo, assim, porque eu consegui, por exemplo, eu já consegui fazer coisas no oeste da Bahia, que é relativamente próximo daqui, já consegui fazer coisas no Pará, que também, no sul do Pará, principalmente naquela região é, em torno para baixo de Marabá, né, que tem muitas relações também o acesso por aqui é tranquilo, Maranhão também, né? Então, assim, a lógica, a questão, vamos dizer assim, logística da presença do Tocantins também é muito estratégica, né? Até para coisas um pouco mais abaixo no Goiás também. Então, isso também tem me favorecido muito, assim, tenho conseguido fazer muitas coisas a partir do Tocantins. Então, desde 2007, 2017, quando eu vim para cá, tenho também aprendido demais, assim, né? Eu já tinha morado em Brasília, né? Não tinha falado, mas o Tocantins, assim, oferece outras experiências, outros panoramas que também têm sido muito interessantes, assim, tanto no campo do jornalismo quanto no campo mais, vamos dizer assim, da academia. Excelente. Professor, conta pra gente, essa vida de correspondente internacional, para quem for para essa área, para quem se interessar por essa área, como é que é a vida desse profissional? Bom, a questão assim, é que eu lembro, eu sempre falo assim, né, que quando eu estava dando aula, eu também sempre lembrava de quando eu era aluno, né? Quando eu vou dar fazer essas falas, eu também lembro de quando as pessoas falavam as coisas para mim, né? Quando eu ouvia alguém mais experiente falar e tal. Sempre faço as duas correlações porque acho importante a gente fazer sempre esse paralelo, né? A primeira questão é que assim são caminhos, né? São caminhos. Então assim é difícil você falar é, como é que esse como é que eu lido com as questões hoje sem levar em consideração toda a trajetória, todo o caminho. Então, para quem está na universidade, para quem está se formando, etc., acho muito, mas assim muito importante mesmo é começar de pouquinho em pouquinho também, né? É construir seus caminhos e tal. Por exemplo, muitos dos trabalhos que hoje eu consigo fazer é por causa da rede que eu fui formando, né? Então, assim, é difícil uma pessoa do nada entrar em contato com você e te oferecer alguma coisa ou te combinar alguma coisa com você é, sem você ter esse caminho, né? Então, assim, é muito por aí, eu acho, assim, eu vejo em todos os campos, né? Assim, você tem que sempre tentar ir construindo, né? E aí isso pode te levar a abrir outras portas. Eu acho que penso sempre por aí. A questão dessa conexão internacional, etc. Primeiro, é muito importante, e aí assim é um pouco chovendo molhado, mas a gente sabe do quão isso é importante, né? Mesmo que ainda seja muito difícil, muito elitista da questão das formações e tal, é a questão das línguas, né? Não tem jeito, né? Você, assim,
não precisa ser assim, um literato, né? Uma pessoa assim que é, tenha conhecimento profundo sobre outras línguas, mas assim, o básico, bem comunicado, pelo menos, né, é óbvio, não tem como fugir do inglês, né, que acaba sendo um pouco uma língua que, por exemplo, assim, sei lá, de 2018 para cá, quase todos os trabalhos que eu peguei tinha que falar um pouco de inglês, né? Então, assim, se você não sabe falar nada de inglês, te fecha muita porta nesse campo, sem dúvida. Então, assim, eu sei que assim não é todo mundo que tem condição, não é tão simples. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade, tem gente que tem um pouco menos, aquelas coisas todas, né? Então, assim, parece meio simplista você ficar falando isso, mas assim, quem tem interesse, quem gosta um pouco dessas coisas e tal, aí tem todas aquelas dicas que todo mundo sabe, né? Ou seja, questão de filmes, séries, músicas, ou seja, de ter todo um acesso, né, que para quem geralmente facilita, né, principalmente a questão da sonoridade, né, da questão mais da fala. Então, eu acho que sem você ir um pouquinho por esse caminho, eu tive sorte, porque assim, logo, como eu comecei a trabalhar muito cedo na universidade, antes de me formar ainda, eu consegui passar um tempo fora, né? Eu fui para Nova Zelândia, fiquei um tempo lá, e assim, aí é quando você meio que realmente aprende, né? Pelo menos no meu caso, quando você realmente tem que usar a língua no dia a dia e tal. Essa é para quem pode, para quem tem condições, para quem consegue, obviamente é uma grande possibilidade, né? Mas ainda a gente fala isso, parece que está falando de um outro mundo, né? Porque agora com a pandemia, com todas essas coisas, a gente parece que. Mas nem que seja online, né? Nem que seja online, que você tenha Sim. bons papos com. é, Sempre facilita que você fale com pessoas, por exemplo, que são dos próprios países, né? Ou que tem realmente um conhecimento mais profundo da língua, porque aí você realmente sente se você está melhorando ou não, né? Porque também sozinho tal tende a demorar muito mais e você ter pouca possibilidade de ver os efeitos, né? Então eu acho que assim, primeira questão para quem tem essa questão, tem interesse em trabalhar com coisas internacionais e tal, buscar e não só inglês, né? Espanhol também, porque eu acho que é uma língua muito importante, tem muita possibilidade também, particularmente, né, nesse círculo que a gente faz com os outros países da América Latina e tal, mas não só. Eu acho muito, muito interessante, assim. Então, sim, é aquela coisa. Sem isso, dificilmente vai dar, né? Então, a primeira questão é essa. E a outra questão é pensar muito nisso, assim, tá muito ligado, né? Porque também tem muita coisa assim de oportunidade, de você ter alguma visão, por exemplo. Uma das coisas que sai muito são editais. Tem saído muito editais de microbolsas ou de bolsas para coberturas internacionais, etc. Como eu estava dizendo, assim, essa questão, por exemplo, só a questão ambiental, a gente que vive em Cerrado e Amazônia aqui, nossa, assim, você pode, se você tiver condições, você pode fazer é, inscrições em muitas iniciativas desse campo, né? E aí isso pode, sem dúvida nenhuma, ser uma fonte também de trabalho legal, bacana e com apoio, com visibilidade também, porque normalmente também quando você faz um trabalho desse, como sai em várias línguas, pode sair inclusive internacionalmente, né? Então dá um respaldo, dá uma projeção muito interessante também para o trabalho, né? Que às vezes fica muito difícil quando você olha só para dentro, né? Ou só para o campo aqui do Tocantins, exclusivamente, né? Uhum, excelente. Professor, a sua carreira ela foi pautada muito nessa questão das causas sociais, né? Como tu bem mencionou, a questão do trabalho escravo, sua linha de pesquisa, até sua própria formação voltada para essa área. E a gente acaba discutindo muito na faculdade a questão do pagar o boleto ou cumprir a função social do jornalismo, sabe? Sim, sim, Na sim. tua opinião, é possível hoje em dia lidar com essa dualidade? Não, sim, assim, da experiência que também tive aqui na UFT e outros lugares também, a gente sabe desse dilema, né, vamos dizer assim, dessa dificuldade. Realmente é um ambiente
bastante difícil, né? Como eu estava dizendo, na época em que eu estudei e me formei, a gente tinha busca por jornalistas, né? Assim, você conseguia razoavelmente empregos bacanas na área do jornalismo e que te propiciavam justamente isso que eu estava falando, formações para você ir escolhendo, né, o caminho que você acha que é mais legal e tal. E eu via e continuo vendo aqui, né, no ambiente mais é, recente, no contexto mais recente, no curso de jornalismo, por exemplo, é essa coisa, né, assim, uma porcentagem enorme, né, do pessoal acaba indo para gente, para que a gente sabe, para uma linha meio de redes sociais para meio corporativo, né, com a linha mais próxima até de uma discussão sobre publicidade e relações públicas do que necessariamente sobre o jornalismo. Né? Inclusive, a gente sabe, e isso daí também é uma discussão muito importante, que o jornalismo, quando ele realmente é feito, quando ele realmente vai atrás, muitas vezes sofre retaliação, ou seja, a pessoa ainda tem a carga de violências e etc., punições por fazer jornalismo, justamente quando você faz jornalismo, quando você coloca o dedo realmente na ferida, né? Então, assim, quando você olha para tudo isso, realmente parece uma coisa assim, uma conta muito alta, né? É uma conta muito alta, parece, né? Para quem, mas eu acho que assim, existem formas de você conseguir conciliar as coisas. Eu sempre defendo isso, porque assim, senão também a gente vai para uma linha meio de desistência, né? Meio de entrega, que eu acho que ah, eu sempre insisti isso também para os alunos. Eu falo assim, olha, dar um furo, conseguir contar uma história que ninguém sabia, que ninguém conhecia a partir do seu trabalho, é indescritível. É indescritível da importância do que você faz. E assim, não precisa ser uma coisa super grande, não precisa ser uma coisa. Pequenas coisas, mas as pequenas coisas. E quem vai pegando um pouco esse gosto vai percebendo isso, né? De como isso faz a diferença. Então, assim, óbvio, eu sei que, por exemplo, num curso de jornalismo, não é toda, não será a classe toda, ou uma turma inteira, que vai por esse caminho, é normal, não tem, eu acho que a gente não tem essa coisa homogênea, né? Sim, há uma diversidade ali, e é normal, etc. Agora, o que eu acho que o discurso que eu meio faço questão de combater é esse de que não dá. Esse que não dá, eu combato, porque assim, tem muitos exemplos que mostram que é possível. Eu não estou falando que você vai conseguir ficar dando furo toda hora. Eu não estou falando que o jornalismo, por exemplo, investigativo é fácil, é difícil, demanda tempo, construir fonte, é tudo muito trabalhoso. Então, assim, dizer que o caminho é fácil e dizer que é mole, não é. Isso daí também seria enganoso. Agora, é possível. É possível. Ainda a gente vê em muitos espaços, a gente mesmo na Repórter Brasil, vira e mexe, a gente consegue fazer uma coisinha. Tem muitos outros exemplos. Assim, basta colocar um pouco isso se não existisse a Repórter Brasil, toda essa discussão sobre trabalho escravo provavelmente não seria feita da forma como é, entendeu? E foi uma coisa que foi construída por um grupo assim, de pessoas que idealizaram, né? E que disseram que não seriam coniventes, né? Não seriam, não aceitaram o estado das coisas e simplesmente desistiram, entendeu? Falaram, vamos tentar fazer. Então eu acho que assim, aqui no Tocantins eu insistia muito também com o pessoal na sala de aula, que é possível fazer. Acho que aqui tem um potencial muito grande. Tem muita coisa sendo feita também. Também a gente não pode ficar achando que é terra arrasada, mas há muito mais ainda. Há muito mais. Assim, aqui tem uma vantagem que eu sempre falo. Eu também já andei fazendo algumas coisas assim, quero fazer mais. Mas por ser também um estado relativamente novo e pequeno, etc., também tem muitas coisas que você consegue ter acesso, entendeu? Consegue furar um pouco os bloqueios, por ser mais com menos camadas, né? Por exemplo, qualquer coisa relacionada a um estado tipo São Paulo, tipo Rio de Janeiro, é muito mais complicado.
complicado, porque você vai ter muito mais instâncias para furar casos de desvios, casos de etc. Assim, tem muitas. Você precisa realmente cavocar muito, tal. Não é simples, né? Aqui ainda tem uma certa facilidade, até porque você pode encontrar algumas pequenas brechas que facilitam. E também a questão de estar tudo próximo, né? Por exemplo, Palmas tem representação de muitos órgãos aqui. Né? Então você pode usar isso também a favor, né? Órgãos do governo federal, ou órgãos estaduais, o governo, o município e a União tem muitas representações muito próximas aqui em Palmas, né? O que não acontece, não é tão simples assim em outros lugares. E isso com umas triangulações, com um uso muito inteligente. Acho que esse é um ponto que é da nossa época mesmo, da época de hoje, que é a questão, por exemplo, do jornalismo de dados, né? Utilizando todas as possibilidades que se tem hoje com a questão da obtenção de dados, lei de acesso à informação, cruzamento, inteligência artificial. Quer dizer assim, tem muitas formas que não existiam também no passado dessa forma e que agora estão disponíveis. Então, assim, isso é uma amostra de que é possível fazer. Não é fácil, não é simples, mas dá para fazer. E acho que assim, também é possível conciliar. Você pode ter trabalhos em que você vai lá pagar o seu pão, etc., né, normal, etc., mas paralelamente, você pode botar um pezinho aqui a colar, propor, como eu estava falando, para uma dessas microbolsas, ou um freela, ou uma parceria com alguém, ou um documentário que você faz ali nos horários que você não está, entendeu? Ou seja, dá para você caminhar por várias trilhas e também não ficar assim tão rendido, né? Vamos dizer, a um tipo só de trabalho e achar que só tem aquilo, que não tem mais outro caminho. Então, acho que o caminho, a lógica é essa, é tentar conciliar, é difícil, é complicado, etc. Mas quem tem esse interesse, quem tem essa disposição, mais uma vez repito, quando você vê o trabalho feito, é tipo, a mosca picou. É gratificante no difícil final de das você contas, né? regredir. Maravilha. Professor, atualmente a gente tem visto muito por parte de setores da sociedade uma agressão à imprensa, uma agressão à mídia, sabe? De chegar a casos de repórteres ao vivo serem agredidos. Sim, sim. Na tua opinião, como é que a gente pode mudar esse quadro para tentar mostrar para a sociedade que uma democracia sem imprensa, ela não existe? Pois, isso é uma questão muito inquietante, realmente. Assim, além de todas essas coisas, né, uma passagem importante também desse meu caminho foi ter ajudado na formação do Intervozes, né, que é uma ONG que atua nessa área da democratização da comunicação e que hoje também tem várias iniciativas, né, junto com outras organizações como a Artigo 19, né, e outras que trabalham nessa questão do direito à comunicação, à informação, inclusive nessa coisa da proteção dos próprios jornalistas, né, e das jornalistas, porque realmente isso é uma coisa muito preocupante. O Brasil aparece aí nessas listas sempre em posições muito preocupantes, né, e a gente vê, como você mencionou, casos concretos e tal. Assim, aí aquela coisa, né, primeiro, eu acho que é muito importante, e isso é uma coisa que normalmente não se fala, porque o mundo jornalístico também tem sempre essa lógica muito de não entender e não refletir sobre o seu próprio papel na sociedade, né? Existe um papel que a imprensa cumpriu que é questionado pela sociedade, de vários ângulos, né? E é importante você entender isso. É importante você entender isso, porque, assim, processos sociais importantíssimos, né? Que, tanto que, por exemplo, tem episódios assim, que chegam a ser até, assim, são muito sintomáticos de uma rede como a própria TV Globo demorar décadas para
se pronunciar sobre o apoio que deu para a ditadura militar, entende? Justamente por não assumir os seus papéis que ao longo da história precisam ser assumidos, né? Então, assim, primeiro, é muito importante, e a gente defendia isso muito desde o início lá, por exemplo, com o Intervozes, é assim, a comunicação social é uma discussão importante para a sociedade, sim, é importante. Então, assim, as pessoas precisam entender o que é concessão, elas precisam entender quem são os donos dessas empresas, elas precisam entender a importância, por exemplo, da comunicação pública, que agora está sendo atacada com essa ameaça de venda da privatização da EBC, por exemplo, entendeu? Você ter ou não, por exemplo, uma estrutura como existe a BBC na Inglaterra, por exemplo, é importantíssimo, né? Então, entender tudo isso, ou seja, esse pano de fundo da discussão da comunicação é importantíssimo. E isso, em geral, a própria imprensa comercial sempre refutou, né? Nunca quis. A gente teve um processo de construção de uma conferência de comunicação social, né, há anos atrás, em que as empresas não tinham disposição para participar. Né? Meio querendo dizer assim, não, o que a gente faz, ninguém se interessa, qualquer coisa que é relacionada com a gente, ataque a liberdade de expressão e não sei o quê. Não, ninguém está querendo interferir, fazer censura. O que a gente está querendo fazer é discussão sobre, né? E discussão sobre de quem realmente está sendo beneficiado e quais são as lógicas por trás dessa imprensa em geral. Então, acho que a primeira questão é essa, assim, para não colocar as coisas assim só como uma lógica que veio do nada, né? Essas lógicas não vieram do nada, né? Existe uma necessidade importante de que a questão da imprensa, da comunicação, seja assunto para todo mundo, as pessoas entendam de fato quais são os atores, quem são as empresas, quem são os participantes, quem pode, quem deveria participar, quais são as possibilidades, entendeu? Então, assim, acho que isso... Só que aí vem o outro lado, né? Que é o lado um pouco que eu peguei muito fortemente e que agora meio que tem os resultados. Que foi um pouco a coisa da expansão da internet, né? Com a expansão da internet se criou no início, né? Tinha muito uma ideia de democratização pela questão do acesso, da facilidade, né? De publicação, disseminação de conteúdo, etc. e tal. Mas o que acontece, né? O sistema é muito concentrador. Aquilo tudo que parecia ser uma lógica que todo mundo poderia publicar, compartilhar, hoje está na mão de 3 empresas praticamente, né? Então, assim, os conteúdos hoje que não rodam no grupo do Facebook, né? Que tem todas as plataformas, no Twitter e no Google não existe praticamente. Inclusive de algumas de umas grandes empresas de comunicação que historicamente sempre existiram. Então, assim, vejam como a coisa é maluca, né? Aquilo que se apresentava como uma grande possibilidade de democratização acabou virando mais concentração ainda, né? E aí a gente tem essa dificuldade imensa, né, de discussão, inclusive entre eles, né? Tem a disputa que agora teve coisa da Austrália, né? Da questão das notícias e das plataformas de mídia social. Então, assim, tem toda essa discussão que também é uma discussão que precisa vir à tona, né? Isso daí também é outra coisa. Então, assim, no fundo, o jornalista que está lá na ponta, ele acaba sendo o receptáculo de todas essas coisas, né? Porque ele acaba sendo uma mira frágil, né, de uma cadeia enorme que não é apresentada, não é explicada e não é problematizada para a sociedade como deveria ser, né? E acaba criando nessa lógica dessas redes paralelas, né? E aí a gente entra no assunto mais específico das fake news, né? Da lógica da desinformação, da lógica da pós-verdade, toda essa discussão que praticamente vai a raiz dessas coisas é o questionamento da imprensa, né? Porque existe as teorias da conspiração estão ali na base dessa história. E uma das coisas é assim, a imprensa é vendida, a imprensa não é confiável, etc. Em parte, como eu estava dizendo lá no início, tem um histórico que
tem uma questão social, vamos dizer assim, mais ampla de sociedade envolvendo isso, mas em parte tem lógicas muito instrumentalizadas, mal intencionadas, que colocam isso única e exclusivamente para defender determinadas ideologias, que são ideologias, a gente sempre tem que reforçar isso, extremistas, que são ideologias que não são ideologias legítimas para estar presente na discussão democrática. São com características fascistas, com características de genocidas, de defesa, de morte, de extermínio, né? Que não deveriam ser admitidas em hipótese alguma nesse espaço da esfera pública de discussão, porque escapam, estão fora do âmbito democrático. Só que é aí que está, né? Esses grupos se organizam, né? E se aproveitam dessas brechas para. E aí o jornalista que está ali na ponta acaba sendo atacado por todas as frentes, né? Porque vamos dizer assim, é o alvo mais fácil dessa história toda. Agora, sim, eu acho que realmente é preciso uma iniciativa mais assim, consistente com relação à defesa da integridade dos jornalistas, sim, porque realmente o grau de ataque ele está muito intensificado, muito exacerbado e com coisas assim muito se utilizando, por exemplo, uma coisa que tem se utilizado muito, né? A Repórter Brasil mesmo passou por isso agora no início do ano, que é essa questão dos ataques virtuais, por exemplo, que se combinam com outras coisas que se aproximam de coisas físicas também, né? Então isso é perigosíssimo, porque você pode, desde ataques mesmo de exposição, privacidade, que são invadidas, até coisas diretas, né? De violações e violências mais diretas. Então, eu acho que assim, esse é um tema importantíssimo que toda a classe, a própria universidade tem que tratar de forma muito profunda, né? E na questão assim da sociedade local, das organizações mais locais, é assim reforçar mesmo a importância da defesa, né, da atuação do exercício do jornalismo nesse campo mesmo dos direitos humanos, né? Porque é disso que está sendo tratado. As pessoas estão sendo atacadas hoje de forma completamente covarde, né? E com essa lógica extremista ao fundo, né? Que não é tolerável, não pode ser tolerável. Uma coisa é a questão da diferença de opinião, do debate. Isso pode ser, inclusive, muito acirrado. Isso faz parte, né? Então, tem posições muito agudas, contrárias umas às outras, ok. Nesse campo da discussão, é isso. Assim, a democracia também é feita dessas divergências. Mas nesse campo, né? Qualquer coisa que extrapole, qualquer coisa que passe, realmente é uma coisa muito perigosa e muito inquietante mesmo. Excelente. Professor, para a gente encerrar, o que o Maurício de hoje diria para o Maurício lá do banco da faculdade, consequentemente para nós, estudantes? Que dica que tu hoje, depois de toda essa experiência, toda essa bagagem, olharia para trás e falaria, ó, faz isso que eu acho que é o rumo certo, sabe? É assim, eu sempre penso que a, a gente tem que por mais que você tenha leituras, você tenha formações, tenha pessoas que te influenciem, etc., tem uma coisa que para mim sempre foi muito forte e me ajudou muito ao longo do meu caminho, que é um certo feeling, né? Eu acho que assim, se você realmente acredita que é possível trilhar determinados caminhos ou tentar fazer. Eu insisto muito, apesar dessa concentração toda da internet que a gente mencionou, ainda há possibilidades. Né? E a gente vê isso internacionalmente. Por exemplo, meios não tão grandes, mas que se mantêm, né? Com a ajuda com assinaturas, com
campanha de crowdfunding, quer dizer, existem possibilidades, ou parcerias, né? Como pode ser, assim, tem muitas formas de você buscar fontes que não vão te, né, garantir uma grande fonte, mas vão te manter, podem te ajudar a manter, fazer aquilo que você queira fazer, com base, então, nessa lógica de determinados feelings mesmo, eu acho. Assim, eu acredito que, assim, por exemplo, uma coisa que é forte, e acho que isso é um pouco também uma espécie de tendência, assim, existem determinados assuntos, existem determinadas abordagens, etc., que te atraem mais, que tem a ver com a sua história, que tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com alguma coisa que te move mais, né? Acredite nisso, né? Vá fundo nisso, porque eu acho que isso pode, a partir disso, você pode ou se aprofundar, ou ampliar os horizontes e depois buscar outros caminhos. Assim, eu não tinha, eu quando comecei, né, no jornalismo, eu não tinha essa ideia, por exemplo, de virar sociólogo e depois fazer um doutorado. Nunca tive essa pretensão lá no início do jornalismo. Eu queria ser jornalista, só. Desde antes, aliás, né? Desde muito, muito cedo. Mas no meu exercício, que foi engraçado, assim, no meu trabalho de jornalista, eu fui percebendo algumas limitações que me inquietavam, que me causavam desconforto. E aí eu fui, por conta própria e por outros caminhos, tentando entender melhor isso, né? Particularmente a questão da realidade social brasileira, vamos dizer assim. E aí a questão das ciências sociais e tal foi meio que o caminho que eu fui encontrando para poder fazer isso, né? E aí entrei e tal. E hoje eu meio que mesclo um pouco as duas coisas, né? Eu combino um pouco as duas coisas, que não vou dizer que assim é super fácil, porque vira e mexe eu também tenho que dar meus pulos, mas sempre partiu dessa ideia de uma combinação de determinados feelings, né, com você ir na prática também construindo algumas coisas que te mantêm ali no dia a dia e que vão assim, possibilitando que você vá abrindo essas portas. Mas eu acho que o fundamental hoje é você acreditar e ter fazer um investimento, vamos dizer assim, em você mesmo, ou em grupos. Você pode formar um grupo também, pode formar uma rede, né? Que trabalhe com determinados temas e tal, e que pode ser a base de uma coisa que pode vir a crescer, dar certo e tal. Então eu acho que é um pouco isso, assim. O bom jornalismo, a investigação, a apuração, correr atrás, pisar nos calos, etc., nunca vai ser superado. Nunca vai se esgotar, né? Porque isso inclusive a gente está passando por uma situação hoje muito pesada de impossibilitar ou de punição para quem faz essas coisas, né? Então você insistir e tal, e aí para também ter um pouco de garantia e também buscar essa coisa das parcerias, acho que você tem que sempre buscar também pessoas próximas que pensam mais ou menos parecido e que estão fazendo coisas que você também apoia, etc., para servir também um pouco de colchão ali para aquilo que você está fazendo, né? Também não ficar também na última linha de lobo solitário, né? Porque também você às vezes se isola e aí fica difícil de você dar continuidade das coisas e tal. Talvez pode acontecer em algum momento em que você tem que parar um pouco, ou que você tem que repensar. Nada é muito reto também. Isso daí também é outra coisa. Assim, a gente também não precisa pensar assim, eu tive uma ideia agora, isso daí vai dar certo para minha vida inteira. Não necessariamente, né? Pode dar certo durante um tempo, depois pode parar de dar, ou pode não dar certo agora e dar mais para frente. Então, assim, os processos são muito cheios de curvas, cheios de meandros. O importante, então, é isso, assim, ter essa noção de que é possível conciliar o jornalismo com coisas que você realmente acredita e também confiar em feelings, em parcerias, em
coisas que estão em conjunto, né? Que fazem parte que possam fazer parte de movimentos, porque aí você também pode encontrar tanto apoio quanto quando você precisar, você também dá apoio, né? Então é um pouco, acho que por aí. Excelente. Senhoras e senhores, esse foi o professor, pesquisador e jornalista Maurício Hashizumi. Professor, muito obrigado pelo seu espaço, muito obrigado pelo seu tempo. Excelente trocar ideia contigo. E olha, obrigado, viu? Nada. Valeu. Obrigado, professor. Bom dia de jornalista para todo mundo. Do jornalista e da jornalista, né? Até mais. Tchau, tchau, professor.